A gente segue, inclusive, falando sobre essa questão da Amazônia, ô Bombig, porque tem coisa grave saindo hoje, notícia quente sobre isso. A Polícia Federal está fazendo uma operação contra a lavagem de dinheiro com origem no comércio ilegal de ouro, ou seja, que tem a ver também com o garimpo. Um dos alvos dessa operação da Polícia Federal é a irmã do governador de Roraima. A irmã do governador de Roraima, Antônio Denário. Os policiais foram ainda de madrugada à casa de Wanda Garcia de Almeida. Outros parentes do governador estão entre os alvos de buscas da Polícia Federal. Denário afirmou em nota que desconhece o teor da investigação contra a irmã e espera que eventuais responsabilidades sejam apuradas na forma da lei. O governador também colocou à disposição todo e qualquer esclarecimento. São cumpridos hoje, no total, 8 mandados de busca e apreensão e de bloqueio de contas e bens em Roraima e também em Pernambuco. Essa ação mira um esquema suspeito de movimentar 64 milhões de reais em 2 anos. A gente está em contato também agora com Madeleine, que é nossa convidada aqui sempre, às sextas-feiras. Olá, Madeleine, bom dia, boa tarde. Tá desligado. Boa tarde, Fabiola, tudo bom? Tudo bom. Bom, mais ou menos, né? Ô, Olha só essa Bombig. situação. A irmã do governador de Roraima, que é o estado que está justamente no alvo de tudo isso que a gente tem falado, né? Um dos principais locais dessa situação crítica. Como é que você vê o envolvimento da irmã do governador no comércio ilegal de ouro? Então, Fabiola, ontem até eu fiz a minha coluna sobre isso, sobre o comércio ilegal de ouro no Brasil e sobre a necessidade da gente começar a ver essa questão com a seriedade, a complexidade que ela tem e exige. É um problema que a gente vê, não no jornalismo, mas muitos influencers, muitos políticos oportunistas, tratando como se fosse um filme da Disney, né? Do bonzinho contra o malzinho, e o meu lado é o bonzinho e o outro lado me persegue. Nós estamos falando de muito dinheiro. Dinheiro não tem ideologia. E esses esquemas têm sido engendrados e facilitados por meio da nossa legislação nas últimas décadas. A lei que possibilita a lavagem ilegal de ouro, ela é de 2013, feita por um deputado do PT, que depois disse que a lei dele foi distorcida, mas foi sancionada pela presidente Dilma. Hoje, a situação do ouro no Brasil é algo muito fácil para os criminosos, porque as DTVMs, que são o tipo de corretora que podem negociar ouro, em 2013, há 10 anos, foram desobrigadas de atestar a origem legal do ouro que elas comercializam. Se adota um princípio de boa-fé, e essa boa-fé é legitimada como um garimpeiro atesta que ele tem a lavra e que aquilo foi coletado de maneira legalizada por escrito. Ou seja, não tem rastreabilidade nenhuma quando ele atesta, a DTVM não precisa nem checar se ele tem a lavra ou não. O que acontece, a gente tem a irmã do governador, não duvido que se achem outros parentes de diversos políticos envolvidos. Esses esquemas criminosos vão se formando longe do olho da imprensa. Isso não se forma no Rio, não se forma em São Paulo, não se forma em Brasília. Forma onde você não tem essa imprensa tão vigilante. E a coisa só estoura quando chega nesse tamanho, né, Fabiola? Nessa insanidade completa, que você vê o aparelhamento do Estado para operações criminosas Uhum. que estão colocando em risco a vida de pessoas. E é preciso lidar com essa situação sem esses arroubos de heroísmo, sem misturar isso com coisa de influencer, sinalizador de virtude. Na minha visão, as ações das autoridades agora estão sendo muito positivas. O que falta é acertar a legislação. Bom, Isso é uma coisa que podia ser feito rapidamente. é importante, até para situar nossa audiência, o governador de Roraima, que disse, inclusive, que não tinha conhecimento nenhum do envolvimento da irmã dele e tudo mais, que está apurando junto com todo mundo, ele é apoiador, ele é aliado a Bolsonaro. Ele falou já publicamente que defende, por exemplo, cassinos
na floresta, né? Ele defende o cassino na floresta como uma forma de a região se desenvolver. E disse até sobre a inspiração do que aconteceu já nos Estados Unidos. Até o Jamil Chad estava nos contando que nos Estados Unidos isso foi considerado genocídio dos povos indígenas lá e que é até alvo de investigação e crimes que estão sendo apurados. Ô, Bombig, como é que você vê essa relação da irmã do governador de Roraima num caso tão grave como esse? Ele pode ter algum envolvimento, pode ter uma implicação para o governador de Roraima pelo fato de ser a irmã dele ou não? Pode, eu imagino que pode. Como você estava apontando, o Denário sempre foi simpático ao garimpo. E, inclusive na gestão dele, né, ele foi reeleito agora para mais 4 anos de mandato. Foi um governador muito alinhado ao Bolsonaro e às ideias do bolsonarismo. E ele tentou, inclusive na gestão dele, alguns projetos de lei, não sei nem se ele conseguiu sucesso, mas enfim, de alguma forma tentavam dar alguma legalidade ao garimpo. Ele nunca teve uma atitude política de proteção às reservas, muito pelo contrário, era uma atitude sempre de pró-exploração dessas áreas, né? Então, esse elemento, né, se fosse o contrário, né, tivesse sido um governador que sempre trabalhou para defender, né, para proteger, mas não, ele trabalhou pró-garimpo, a gestão dele sempre foi pró-garimpo nos 4 anos. E a irmã, ele está tomando uma posição que, óbvio, é a que tem que tomar agora, esperar as investigações, mas se as investigações avançarem, de repente a irmã pode ter algum elo com o governador, com outros políticos, com outros grupos. É uma situação muito complicada, muito complicada. Acho que ele fica numa situação difícil, e numa investigação que agora está na mão da Polícia Federal, né? Não vai passar pelos órgãos do Estado que ele controla, né? Será conduzido em Brasília por um governo de oposição. Imagino que deve estar um clima bem tenso, bem difícil lá no governo de Roraima hoje.